Vamos continuar então, gente. Ó, vocês perceberam que eu apaguei aqui a minha resposta. Por quê? Depois que eu gravei, eu fiquei pensando. Tem algumas receitas que sim, que a gente troca os ingredientes, muda a ordem dos ingredientes e a receita fica ok. Por exemplo, uma receita de suco. Por exemplo, uma receita. Bom, essa é a receita que eu passei para vocês ontem do bolo de caneca. Se vocês trocarem a ordem dos ingredientes, tudo bem, ele vai funcionar desde que mexa bonitinho, certinho, sabe? Então eu fiquei pensando que talvez, né, algumas receitas sim vão dar errado, outras receitas não, podem funcionar normal se você trocar. Então eu acho que a gente podia trocar, ou não, deixa aquela lá, tá? A gente podia trocar a resposta para depende da receita. Depende da receita, depende ai, deixa eu pensar, como a gente vai colocar aqui? Depende da receita. Ok? Depende da receita. O sim ou não vai depender da receita, do tipo de coisa que a gente vai preparar. Entende? E eu sempre penso assim, gente, pergunta para a criança. Pergunta para a criança. Então, na hora que vocês estiverem fazendo, usa isso como uma forma de vocês se comunicarem com ela. Então, a ordem, podemos mudar a ordem do ingrediente de uma receita? Por quê? Não, ela pode dar errado. Sim, aquela receita eu já fiz e deu certo. E aí vocês podem dizer que algumas receitas não dão certo se troca a ordem, tá? Por exemplo, pão de ló. Você não bater os ovos certinho, se você não fizer certinho, não vai dar certo. E tem algumas receitas, por exemplo, de suco, ou daquele bolo de ontem, vai dar certo. Então, conversem com seus filhos e expliquem, tá? Vamos para a atividade 8. O professor vai ler novamente o recado que aparece na receita de guacamole. Circule no texto o trecho lido e volte ao texto e observe as ilustrações. Elas estão de acordo com o recado que você ouviu? Sim ou não e por quê? Gente, então aqui, ó. Atenção! Para preparar essa receita, você precisa da ajuda de um adulto. E por que precisa da ajuda de um adulto, gente? Então, esse daqui é o que a gente vai circular, tá? A professora falou bastante ontem. Toda vez que for usar a faca, precisa da ajuda de um adulto, tá bom? Precisa da ajuda de um adulto, tá? Então, aí aqui o que a gente vai responder? Ó, aqui. Elas estão de acordo com o recado que você viu? Sim ou não? Por quê? Então, olha aqui, ó. Toda vez que tem alguém usando a faca, ó, é o adulto, tá vendo? Ele tá usando a faca aqui, ele tá usando a faca aqui. É sempre o papai, tá vendo? E mesmo quando ele vai passar na torrada, é ele que tá passando com a faca, tá? Então, o que a gente põe? As ilustrações estão de acordo? Sim, estão de acordo, tá? Sim. É o pai que usa a faca. Pronto, é o pai que usa a faca. Tá vendo? É um adulto, tá? Depois, circule apenas as imagens e as palavras que correspondem aos ingredientes do guacamole. Vamos ler de novo os ingredientes aqui, gente, ó. 2 abacates maduros, 2 tomates médios e maduros, 1 pimentão verde pequeno, meia cebola grande ou uma cebola média, meia pimenta vermelha sem sementes, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de suco de limão e sal a gosto. Então, agora a gente vai circular somente o que é ingrediente da receita. Vamos lá? Então, cebola é ingrediente da receita, então a gente circula. Abacaxi, ingrediente da receita? Não. Pimentão? Sim, ingrediente da receita. Abacate? Sim, é ingrediente da receita. E é o principal ingrediente, ok? Abacate. Vamos pôr para cima. Ovo é ingrediente da receita? Pronto, terminei o abacate. Ovo é ingrediente da receita? Não. Tomate é ingrediente da receita? Sim. Pimenta. Cenoura é ingrediente da receita? Não. E pimenta? Sim.
Aí eu volto